Lei Complementar N. 126, de 9 de dezembro de 2008. Estabelece normas regulamentadoras para apuração, lançamento e arrecadação de impostos sobre serviços de qualquer natureza. ISSQN, devidos pelos serviços prestados pelos registradores, escrivães, tabeliães, notários ou similares, altera a redação do artigo 66, da Lei Complementar N. 59/2003, modificado pela Lei Complementar N. 108/2007 da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Nelson Travilho, Prefeito Municipal de Campo Grande MS, sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O imposto sobre serviços de qualquer natureza ISSQN, devido na prestação de serviços de registradores, escrivães, tabeliães, notários ou similares, será calculado tomando como base o valor dos serviços prestados relativos aos atos notariais e de registros praticados. Parágrafo 1º. A base de cálculo compreende os valores recebidos de encargos ou similares dos serviços prestados pelos registradores, escrivães, tabeliães, notários ou similares, aos usuários do serviço, deduzindo-se os valores destinados ao Estado ou outras entidades públicas por força de lei. Parágrafo 2º. Incluem-se na base de cálculo os valores devidos pelos usuários por serviços adicionados, tais como reprografia, encadernação, digitalização, entre outros, quando prestados conjuntamente com os serviços previstos no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Incorporam-se à base de cálculo do imposto, os valores recebidos pela compensação de atos gratuitos ou de complementação de receita mínima de serventia. Artigo 2º. O montante do imposto apurado nos termos do artigo anterior não integra a base de cálculo, devendo ser acrescido ao valor do preço do serviço. Parágrafo 1º. Os registradores, escrivães, tabeliães, notários ou similares deverão destacar, na respectiva nota de emolumentos dos serviços prestados, o valor relativo ao imposto devido, calculado sobre o total dos emolumentos de que trata os parágrafos 1º e 2º do artigo anterior, acrescido deste. Parágrafo 2º. O valor do imposto destacado na forma do parágrafo. Artigo 3º. Ficam obrigados os contribuintes e responsáveis pelo pagamento do imposto a: Inciso 1º. Manter livro caixa com escrituração regular e atualizada. Inciso 2º. Emitir documento eletrônico fiscal, cupom fiscal ou equivalente, de modo a permitir o controle atualizado. Inciso 3º. Livro de apuração do imposto ou declaração eletrônica da apuração do imposto. Parágrafo único. O descumprimento das obrigações previstas no caput importará no pagamento de multa calculada no montante equivalente a 50% do valor do imposto não recolhido, bem como representação fiscal para fins penais. Artigo 4º. Altera a redação do artigo 3º acrescentando os inciso 1º, inciso 2º, 3 e os parágrafos 1º, 2º e 3º, da Lei Complementar N. 59, de 2 de outubro de 2003, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O imposto sobre serviço de qualquer natureza incide inclusive. Inciso 1º. Os serviços prestados mediante utilização de bens públicos e os serviços públicos explorados economicamente, mediante autorização, permissão ou concessão, com pagamento de tarifas, preços ou pedágio pelo usuário final do serviço. Inciso 2º. Os serviços públicos delegados, exercidos em caráter privado e remunerado por preço, tarifas ou emolumentos. Inciso 3º. Os serviços provenientes do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. Inciso 4º.
Os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado a que se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. Parágrafo 1º. Os serviços referidos no inciso 3 independem dos objetivos visados quando de sua contratação vierem a se concretizar. Parágrafo 2º. Os serviços referidos no inciso 4 são aqueles cuja expectativa de utilidade ocorra, no todo ou em parte, no território nacional. Parágrafo 3º. Ocorrendo a prestação, por pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço de qualquer natureza não compreendido no artigo 155, inciso 2º, da Constituição Federal, definidos na lista de serviço, nasce a obrigação fiscal para o imposto sobre serviço de qualquer natureza, independentemente. Inciso 1º. Da validade, da invalidade, da nulidade, anulabilidade, da anulação do ato, efetivamente praticado. Inciso 2º. Da legalidade, da moralidade, da imoralidade, da licitude e da ilicitude da natureza do objeto do ato jurídico ou malogro de seus efeitos. Artigo 5º. Altera os incisos e ao inciso 5º, do artigo 6º da Lei Complementar N. 59, de 2 de outubro de 2003, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. A incidência do imposto sobre qualquer natureza. ISSQN, independe. Inciso 1º. De constar expressamente elencada na lista de serviço, todas as espécies de serviços a serem prestados, bastando que nela conste os gêneros, do qual permite extrair e desdobrar todas as espécies relacionadas com os serviços descritos nos subitens da lista de serviços, que dada a sua natureza apresentam traços comuns pertencentes a uma das classes, categorias ou gêneros nela previsto. Inciso 2º. Do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, relativas às atividades, sem prejuízo das cominações cabíveis. Inciso 3º. Da existência de estabelecimento fixo, em caráter permanente ou eventual. Inciso 4º. Do resultado financeiro obtido. Inciso 5º. Da denominação ou do nome dado ao serviço prestado. Parágrafo único. Para efeito de enquadramento na lista de serviço, quando diversos serviços concorrerem para a execução de um principal, o objeto da contratação, todos serão considerados como parte integrante deste. Artigo 6º. Altera a redação do artigo 7º, da Lei Complementar N. 59, de 2 de outubro de 2003, acrescentando os incisos I e inciso 2º, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Para fins de enquadramento na lista de serviços, de que trata o artigo anterior desta lei complementar. Inciso 1º. Considera-se a natureza do serviço prestado, sendo irrelevante o nome dado pelo contribuinte prestador. Inciso 2º. Considera-se a essência do serviço prestado, ainda que o nome dado ao serviço não esteja previsto expressamente na lista de serviço. Artigo 7º. Altera a redação do artigo 66, da Lei Complementar N. 59, de 2 de outubro de 2003, modificada pela Lei Complementar N. 108, de 21 de dezembro de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 66. Nos casos de serviços prestados por empresas de propaganda e publicidade, as despesas com produção externa e veículos de divulgação devidamente comprovadas em nome do cliente e os cuidados da agência, devem ser excluídas da base de cálculo do ISSQN. Parágrafo 1º. Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, a base de cálculo corresponderá. Inciso 1º. O preço dos serviços próprios de concepção, redação, produção, planejamento de campanha ou um sistema de publicidade,
elaboração de desenho, textos e demais trabalhos publicitários e sua divulgação por qualquer meio. Inciso 2º. O valor das comissões ou dos honorários relativos à veiculação em geral, realizados em nome dos clientes aos cuidados da agência. Inciso 3º. O valor das comissões ou dos honorários cobrados sobre o preço dos serviços relacionados no inciso I deste artigo, quando executado por terceiros, realizados em nome dos clientes aos cuidados da agência. Inciso 4º. O valor das comissões ou dos honorários cobrados sobre a aquisição de bens ou contratação de serviços, realizados em nome dos clientes aos cuidados da agência. Inciso 5º. O preço dos serviços próprios de pesquisa de mercado, promoção de vendas, relações públicas, comunicação social e outros ligados às suas atividades. Inciso 6º. O valor das comissões ou dos honorários cobrados sobre reembolso de despesas decorrentes de pesquisas de mercado, promoção de vendas, relações públicas, viagens, estadas, representação e outros dispêndios realizados em nome dos clientes aos cuidados da agência. Parágrafo 2º. Os valores relativos aos serviços de terceiros realizados por empresas inscritas ou não no município poderão ser deduzidos da base de cálculo, quando contratados pela agência, relativamente à conta de cada cliente, desde que devidamente identificado. Parágrafo 3º. As empresas de que trata este artigo ficarão responsáveis solidárias pela declaração, pela retenção na fonte, e pelo pagamento do imposto sobre serviço de qualquer natureza. ISSQN devido pelos serviços contratados em nome do cliente sob sua responsabilidade, devendo o pagamento do imposto devido ser efetuado quando do recebimento dos serviços do contratante. Artigo 8º. Altera o artigo 172, da Lei Complementar N. 59, de 2 de outubro de 2003, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 172. Os contribuintes que estiverem em débito com a Fazenda Pública Municipal, relativo ao pagamento de tributos, juros de mora, multas, e demais acréscimos legais, inscritos ou não em dívida ativa, enquanto não quitar ou regularizar sua situação com a Fazenda Pública Municipal, não poderão. Inciso 1º. Receber quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura. Inciso 2º. Participar de licitação pública de qualquer modalidade, concorrência, carta convite ou tomada de preços, celebrarem convênios, contratos, ou termos de qualquer espécie ou transacionar, a qualquer título, com o órgão da administração pública direta e indireta do município. Inciso 3º. Usufruir qualquer benefício fiscal. Inciso 4º. Protocolar e retirar quaisquer documentos de seu interesse, tais como: alínea A. De aprovação de projetos arquitetônicos, de loteamento, remembramento, desmembramento e, ou desdobro. Alínea B. De alvarás de funcionamento, de construção e, ou habite-se. Alínea C. De horário especial, dentre outros, enquanto existir débitos lançados em sua inscrição imobiliária e econômica. Artigo 9º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2009.